Vamos. É hoje! A bola rola! E como vai rolar lá em São Januário? Vasco e Criciúma, vamos falar sobre esse jogo. Tudo sobre esse confronto, que olha, faz tempo que eles não se enfrentam. Tem confronto pela Série A, pela Série B desse duelo. E novamente pela Série A. Pela Série A tem um tempão que eles não se enfrentam. Inclusive, o que me veio na memória entre Vasco e Criciúma na Série A, quando o Vasco foi campeão. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia pra todo mundo! E lá mais a bola rola! E como vai rolar lá em São Januário? Infelizmente não estaremos lá. A CBF deve ter alguma coisa pessoal já. Não, infelizmente é uma panelinha. Só eles têm credenciamento sempre e outros ficar de fora. E sobre a alegação esfarrapada, né? Que a superlotação que tem que aceitar gente de fora e eles limitam a credenciamento. Bom, olha, a gente não vai poder fazer o nosso trabalho da forma que a gente queria. Vai ter narração digitada no Facebook, no Twitter, Twitter, hoje é X. E outras demais redes sociais. Depois teremos também a análise da escalação, teremos a análise da partida e vamos repercutir não com o material nosso do pós-jogo. Dói muito. Mas bola pra frente e vamos falar sobre o confronto. Olha, faz tempo que o Vasco e Criciúma não se enfrentam na Série A. Faz tempo. Olha que eu me lembre, assim, de qual foi o que me marcou, Vasco e Criciúma, inclusive, foi no Brasileiro de 97, no ano de Tri, né? Um ano que o Edmundo não tomou conhecimento de adversários. E o Vasco venceu o Criciúma por 3-2 lá em Santa Catarina. O Edmundo fez 2 gols. O Ramon, hoje é treinador de futebol, estava até pouco tempo na seleção sub-20. Fez um dos gols do Vasco também. E teve também, infelizmente, os dois clubes caíram. Péssimas gestões caíram para a Série B. Se enfrentaram na Série B, inclusive. Então há várias histórias entre Vasco e Criciúma ao longo da história dos campeonatos brasileiros, não importando a divisão. E do lado do Vasco, o técnico Ramon Dias deverá ter mudança de relação à equipe que perdeu para o Fluminense por 2-1 na última rodada. Dá uma expectativa do Paier, que é o nosso camisa 10, é o camisa 10 do Vasco, o principal jogador do Vasco, retornar, mas ele não está 100%. E até o momento que esse vídeo é gravado, ele é dúvida para a partida. De qualquer forma, se ele for relacionado para o jogo, não deverá iniciar o confronto, ficar como opção numa conversa. Mas há uma tendência maior que ele seja poupado desse confronto para cicatrizar melhor o joelho lesionado e ele retornar, né, ou contra o Vitória da Bahia, ou no jogo de ida, né, da Copa do Brasil contra o Fortaleza, ou no jogo seguinte pelo Brasileiro, depois do Vitória da Bahia, na rodada seguinte contra o Flamengo do Maracanã. Então, a tendência é a gente não contar com ele, mas de qualquer forma terá novidades.
já que o Ryan vem destacando nos treinos, deverá ganhar a posição do Rossi na ponta direita. E há uma dúvida na zaga se o Medel, que estava lá no Chile, ele não perdeu posição, não perdeu espaço, ele estava no Chile para ver a mãe dele que estava com problema de saúde, retornou, começou a treinar na quarta-feira, ou se mantém o João Vitor na zaga, no lugar do Medel, entre o Medel e o Vitor, que será o parceiro do Léo na zaga. E o Hugo Moura, que entrou no segundo tempo na vitória, que queríamos que fosse vitória, na derrota para o Fluminense por 2-1, no lugar do Safosa. O provável time do Vasco contra o Criciúma: Léo Jagir, Paulo Henrique, João Vitor ou Medel, Léo e Lucas Pinton, Hugo Moura ou Safosa, Calmades, Ré, David e Varré serão esses 11 que iniciarão jogando logo mais de 6 de januário. Queríamos estar na nossa casa, né? Mais a CBF. E para falar do Criciúma, nada melhor que o setorista do Criciúma, o Marco Morindo, da Rádio Dia de Santa Catarina. Fala aí, Marco! Alô, meus amigos do Rio de Janeiro, um forte abraço para vocês todos aí. O Criciúma encerrou a preparação para o jogo contra o Vasco aí no Rio de Janeiro e o último treino foi em solo carioca, nessa sexta-feira. Mas pelo que a gente pôde acompanhar aqui nas atividades do CT Antenor Angeloni, CT do Criciúma, um dos melhores do país inclusive, o Criciúma ele está entre duas possibilidades de formatação para encarar o Vasco. Uma é a que deu certo contra o Atlético Mineiro, um 4-5-1. A outra seria um 4-4-2. Nesse 4-5-1, ele muda pouca coisa, algumas peças, mas a ideia de jogo seria a mesma, com o Gustavo voltando ao gol, o Wilker Angel voltando à zaga e o Éder pode ser o atacante referência na frente. No 4-4-2, aí ele muda o jeito de jogar e peças em todos os setores. O Hermes faria à esquerda, no meio-campo, 2 volantes, 2 meias e o ataque pode ser Éder e o Viseu, com uma ou outra mudança também no setor de meio-campo. Lembrando que o Jonathan não viajou, então o Claudinho deve ser mesmo lateral direito contra a equipe do Vasco. Pessoal, expectativa aqui em Santa Catarina é muito grande. O Criciúma só venceu uma vez o Vasco em 9 jogos em São Januário, foi lá em 2004 e de lá para cá, sempre que enfrentou o Vasco no Rio de Janeiro, o Criciúma sempre perdeu. Expectativa de um grande jogo nesse sábado, Criciúma e Vasco no estádio de São Januário e claro, depois o Criciúma tem 2 jogos dificílimos na sequência, o Bahia fora de casa, terça-feira pela Copa do Brasil, num duelo que vale 3.400.000 reais e no outro domingo o Grêmio jogando em Porto Alegre. Fechou, pessoal? Um abraço. Galera, e lembrando que o São Januário vai estar de casa cheia e de quase todos os ingressos esgotados para o jogo que vê os 3 pontos, para que o Vasco tenha aí nesse início de brasileiro pelo menos 50% de aproveitamento, né? Já que vem uma vitória em 3 rodadas, uma vitória e 2 derrotas. Equilibrar um pouco e o Vasco ganhar posição na tabela. O Vasco atualmente está na 15ª posição com 3 pontos. Então precisa pontuar, vencer para voltar a subir na tabela. Então é isso, galera. Até quando o Vasco divulgar a escalação dos 11, vamos analisar a escalação. Quando terminar a partida, vamos fazer a análise do jogo e vamos repercutir a entrevista coletiva com o Ramon Dias, não com material nosso, e também, se rolar zona mista, a gente vai repercutir também.
Até mais.